Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui com muita alegria, mais um módulo de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e a paz. Boa noite, graça e paz a todos. Nós estaremos aqui durante esses próximos encontros tratando sobre Ética Cristã 1 e 2. Essa classificação em 1 e 2 é porque nos meus dias de aula era dividido em 2 módulos. Como a nossa grade é uma grade, eu diria, um pouco diferente, nós estaremos fazendo, vou até aproveitar aqui, já que é uma aula de ética cristã, e os gregos, eles gostavam muito de debater esses assuntos, então eu vou dizer um termo, eu farei um esforço herculano para quê? Para poder unir essas 2 aulas, esses 2 módulos em um. Então, a gente já vai ver aqui a pauta, mas vai ser muito bom, é uma aula maravilhosa, estaremos estudando, né? Aqui nesse livro, é claro que esse daqui é o meu livro antigo, inclusive eu preciso comprar a nova edição, né? Ética Cristã, do Norman L. Geisler. Ele é um livro excelente. Vou até publicar já aqui a foto da nova edição. Estarei trabalhando com vocês também em todo o material do meu professor, pastor Maurício Abreu, e também do meu mestre José Ribeiro. Eu peguei todos os materiais de ética cristã, tanto com Maurício quanto com Ribeiro. Então, eu vou fazer aqui um pente fino de todo o material que eles me passaram lá no STBnet, que eu já dei em outros módulos. E é isso, a gente vai estar trabalhando em cima dessa temática e vai ser uma benção. Eu estou muito feliz, né? E é isso aí, vamos trabalhar, né, meus irmãos? Sim. E como é costume, os irmãos sabem, nossas aulas são gravadas, para que vocês possam ruminar sobre os temas, voltar a assistir às aulas para aprender mais, né? Como ovelhas, ruminamos, e o ato de ruminar é de voltar e reestudar, e assim a gente coloca aquelas informações, né, na nossa memória permanente. O segundo motivo também das aulas serem gravadas é porque nós temos gravado para aquelas turmas em EAD, que estarão fazendo esse módulo em EAD, em qualquer cultura onde se fala a língua portuguesa, qualquer estado brasileiro, ou quem sabe outras nações, aonde chegar essas aulas, né, a gente só pede para que essas pessoas nos procurem, porque temos critérios para que a pessoa se torne aluna. Então, os futuros alunos em EAD ouvirão e assistirão nas nossas redes sociais essas aulas e elas serão importantíssimas para que os alunos em AD também possam aprender com elas. É claro que, diferente de vocês, irmãos, quem assiste uma aula em AD não consegue participar fazendo perguntas em tempo real. E as nossas perguntas e os nossos debates, as nossas dúvidas são especiais, porque auxiliam, enriquecem as nossas aulas. Terceiro lugar também, mesmo aqueles irmãos, terceiro lugar do porquê gravamos, aqueles irmãos que simplesmente irão pegar um módulo como esse de ética cristã e estarão assistindo, né? Para quê? Para poder enriquecer o seu conhecimento, o que a Bíblia ensina a esse respeito, os livros que estudamos. Então, a gente sabe, eu deixo até aberto muitos módulos de propósito, para quê? Para que irmãos espalhados aí, em qualquer lugar, possam ser abençoados com esse conteúdo. E assim eles possam aprender, mergulhar em todos os livros e materiais, e principalmente na Bíblia, para poder servir melhor a sua igreja local. E o quarto motivo também, como eu venho dizendo nos últimos dias, essas aulas são gravadas porque eu não tenho dúvida que pessoas, ao aprenderem a riqueza das Sagradas Escrituras e o quanto ela nos ensina sobre cada módulo, as pessoas irão ter curiosidade, lerão a Bíblia, e eu não tenho dúvida que pessoas se converterão. Não tenho dúvida. Eu sei que as nossas aulas são com um viés acadêmico, as nossas discussões, e vocês que são alunos sabem disso, vocês têm prova, têm trabalho extra, etc. e tal,
né, e depois tem ali que passar nas provas, tem as leituras obrigatórias, os trabalhos extras, e tirar o mínimo de nota 7 para passar em cada módulo, ou seja, mas eu sei que uma pessoa, mesmo que ela assista por curiosidade, de repente ela vai aprender algo, e eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar a vida dela, onde quer que ela esteja também. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos mergulhar, né? Eu gosto muito dessas aulas, não sou aquele especialista nesse tema, vocês sabem disso. As cadeiras pelas quais eu sou mais prolixo são teologia sistemática, homilética, hermenêutica. Essas matérias, modéstia à parte, eu consigo ir um pouco melhor, né? Mas em ética já tive boas experiências, dei uma boa aula no passado, espero que o Senhor me agracie para transmitir tudo que eu aprendi com vocês também. E, afinal de contas, eu aprendo com vocês. E algumas outras matérias eu acabo dando também, né, na ausência de algum professor, e Deus tem nos abençoado até aqui, então, avante, vamos lá, vamos lá. Estou muito empolgado, tá bom? Como é costume, irmãos, eu sempre passo para vocês aqui, né, a grade, quero mostrar a grade rapidamente do nosso programa, né? Nosso curso médio bacharel, que é um curso de 3 anos, representando aqui todas essas matérias. São ao todo 24 módulos, né? Pode ver que em cada módulo aqui nós temos 6, 12, 18, 24. Que representam a somatória de 3 anos, tendo essas aulas, né, de terças e quintas-feiras, das 10h30 às 10h15. No caso nosso, como é online, tem hora que temos problema de comunicação, varia um pouco. Mas, geralmente, são em cada dia, de terça-feira ou de quinta-feira, são esse período das 7h30 até 10h15, né? No nosso caso, ou melhor, 10h15. Só que a gente acaba tendo algumas diferenças com relação a esses horários. Ou seja, cada dia de aula, 3 encontros, né? Hoje teremos 3 encontros. Então, está aqui. Quem conclui o curso médio em teologia, elimina todas essas matérias, já migra para o bacharel, porque o nível nosso do curso médio é do bacharel. E temos também o curso básico, que é um curso apenas para obreiros da igreja. Tá bom? Você já conhece, né? A grade. Então, quem quiser maiores informações, entre em contato conosco. E agora vamos lá, vamos para a ementa, meus irmãos, vamos para a ementa, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer um trabalho herculano aqui. Eu tive essas aulas com o professor Maurício Abreu. Ele é um professor, assim, ele fez o seminário teológico, enquanto ele lecionava, ou melhor, enquanto ele estudava lá no seminário, o pastor Enéas Tonini, junto com o Dr. Paulo, chamou o professor Maurício para dar aula, e ele é um dos melhores professores do tema. Então, eu tive o privilégio de ter tido aula de ética cristã com o pastor, professor Maurício Abreu. E a gente vai estar repassando aqui parte do que eu aprendi com ele, muitas coisas que eu aprendi lendo, estudando e aprofundando sobre o tema. E agora eu quero passar para vocês aqui a ementa. Olha só. A ementa. A ementa é bem curiosa. Aqui. Deixa eu mostrar. Então, como eu falei para vocês, nós faremos aqui um trabalho, ética cristã 1 e 2. Percebam? 1 e 2. Vendo? 1 e 2, né? 1 e 2. Agora, só que tem um detalhe. Eu vou, durante essa grade, eu vou unir os dois assuntos, tá bom? Então, na realidade, vamos ler agora a nossa ementa, né? Mas vocês verão que temos aqui o 1 e o 2, tá vendo? Mas, em tese, nós trabalharemos mais sobre o 2, tá? A gente vai acabar trabalhando um pouco mais sobre ética cristã 2, né? Tá bom? Então, vocês vão ver ao longo do curso que vai ser uma união dessas duas grades, tá bom? Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui para a gente, os objetivos. Pode ler para nós, Júnior, por favor, aqui, ó. Ok. Objetivos, né? Isso.
preparar o aluno para uma prática cristã através de uma fundamentação bíblica. 2, analisar e discutir as implicações modernas da bioética. 3, contribuir para a produção de material sobre ética cristã. Talvez a gente não tenha tanto tempo para se aprofundar em bioética, tá, irmão? A gente vai pincelar sobre ela, mas percebam, aqui já temos muito assunto, né? Ou seja, prática cristã através da fundamentação bíblica com relação ao tema, né? Produzir materiais sobre ética cristã. Então, os objetivos da 1 é esse. Vocês notarão que o objetivo da 2 é praticamente uma extensão desse. Leia para nós os objetivos da 2, Júnior, por favor. Objetivo, né? 1, ética social, política e econômica. 2, preparar o aluno para uma prática cristã, oferecendo uma base bíblica e teológica para os dilemas morais atuais. 3, fomentar o debate e incentivar a produção de trabalhos. 4, nesta área, carente de publicações evangélicas expressivas. Ou seja, aqui também, por isso que eu falei que vai ser um trabalho praticamente herculano, tá? Temos muitos dilemas morais na atualidade, pelo amor de Deus. Tem muito. Meu Deus do céu, questão econômica, política. Meu Deus, dar uma resposta, produzir trabalhos, isso é herculano, irmãos, entendeu? Então, por isso que eu falei para vocês que a gente vai caminhar aqui, vamos trabalhar com o livro-texto, que é o livro do Geisler. Vou usar vários materiais, várias personalidades religiosas e algumas até seculares, porque o tema ética, ele nasce dentro, ele é um assunto muito maior, né, tanta ética e moral, do que simplesmente o assunto religioso, né? A ética, ela está praticamente dentro de um corte da filosofia. Então, esse é um assunto muito debatido, muito estudado, só que o nosso tema, podem ver, que não é simplesmente ética, é ética cristã. Logo, eu vou ter que trazer um tema que é um assunto de muita relevância e vamos olhar a partir do cristianismo ou a partir da revelação bíblica. Aí talvez você diga, mas pastor, então quer dizer que a gente vai estar pegando emprestado uma ideia secular e aplicando o cristianismo? Não, é o oposto. Por que eu digo que é o oposto? O mundo, ele foi configurado, e as nossas sociedades, inclusive modernas, a partir da revelação bíblica. Ou seja, o texto sagrado determinou a postura ética e moral de muitas culturas, inclusive do Ocidente, e a gente está aqui num país denominado laico, mas a gente sabe que não é, que o catolicismo sempre teve a prerrogativa, e agora, mais recentemente, o protestantismo tem tido os seus destaques. Então, o que eu quero dizer? O pano de fundo religioso, ele está totalmente entranhado na nossa cultura. Logo, quando falamos de ética, principalmente no Ocidente ou mesmo no Oriente, a Bíblia ela é o pano de fundo que vai dar ali todo o princípio ético e moral dessas culturas. Podem ver, né, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islã, todas elas recebem a influência do judaísmo e do cristianismo. O próprio Alcorão, ele é praticamente o quê? Uma paráfrase das escrituras, de uma releitura por Maomé, mas ele usa todo o pano de fundo judeu e cristão, tanto é que Jesus, para eles, é o grande profeta, e Maomé é o último profeta. Mas, assim, não quero entrar nos trâmites agora, a gente estudou muito sobre isso nas aulas de religiões comparadas. Então, quando a gente fala de ética, mesmo no aspecto de uma universidade, no aspecto secular, a gente tem que lembrar que toda essa construção secular se deriva de uma fundamentação histórica na criação daquele país, naquela cultura, que tudo se desenvolve pelo lado religioso, ou seja, só que qual é a nossa proposta aqui nesse módulo? É trazer a ética, que é um assunto bíblico, e a moral, que é um assunto bíblico, mas realmente discutir a partir do cristianismo. Será que a nossa igreja, será que os nossos ministros
Será que o cristianismo atual tem dado o destaque realmente que a ética merece? E é isso que a gente vai estar tentando fazer aqui, né? E vai ser um trabalho muito interessante, tá bom? Tudo bem até aí? Sim. Ah, Então, pode falar. posso falar Pode falar, Júnior. Então, existe a ética geral, né? Sim. E a compreensão da ética, a ética como geral e tem a ética específica, porque a gente notamos o seguinte, olha, no presídio também os presos têm uma ética, Sim. entendeu? Aquela cultura tem uma ética, aquele povo tem uma ética, Sim. né? Da ideia da ética específica, mas da ética geral. Por isso que a gente, em cima disso, Júnior, intitula dessa forma, é ética cristã. Nossos olhos é a partir das escrituras pura e simples, indiferente se a tradição, se o catolicismo, se o protestantismo, se o judaísmo se enveredou para outros caminhos, não importa, a gente vai olhar para as escrituras, para a revelação, para quê? Para que os nossos irmãos, começando com os ministros, pastores, missionários, evangelistas, obreiros da igreja, mesmo que estejamos vivendo uma sociedade de Sodoma e Gomorra, não caminhemos como Sodoma e Gomorra. Podem ver que foi quase isso que aconteceu com Ló. Ele estava lá em Sodoma e Gomorra, mas eles não estavam vivendo como eles. Mas pode ver que essa paráfrase se aplica na nossa vida o tempo todo. O povo de Deus foi para o Egito, mas eles não eram do Egito. O povo de Deus foi para a Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Nós estamos vivendo nesse Egito, nessa Babilônia, mas não somos. Mas o que faz com que a gente prevaleça sobre esse Egito, sobre essa Babilônia e sobre essa Sodoma e Gomorra? São os valores de Deus em nós, pelo qual cremos, pelo qual confessamos e pelo qual praticamos. E é para isso, para que a gente tenha uma igreja que tenha também a ética de Cristo, né? Tá bom? Então, hoje a nossa pauta em especial, né, eu estou apresentando hoje, é uma aula introdutória, após essa apresentação e principalmente aqui também a ementa, né, o programa de aula, a gente vai para os slides número 1, que é a definição de ética cristã, e a gente vai continuar caminhando. Eu escrevi vários assuntos aqui também para passar para vocês, mas a grosso modo é isso que você disse, Júnior, é específico, é específico. A gente vai olhar para essa ética específica, né? Então, leia para nós, Júnior, aqui rapidamente o conteúdo, ó. Pode ver que em ética 1, olha o conteúdo, né? É a unidade, né? Aí dentro. Bioética, o homem e a natureza. 1 e 2, vida pré-natal, controle de natalidade. 1 e 3, né? Sexualidade humana. 2, unidade. 2 e 1, saúde mental, pesquisa e experimentação humana. 2, doação e transplante de órgãos. 2, 3, as drogas, a ação sobre o psiquismo e o comportamento. 3, unidade. 3, suicídio, greve de fome, eutanásia, atividades arriscadas. 3.2, pena de morte, tortura, legítima defesa. 3.3, violência pública e terrorismo. Bom, então perceba que aqui, como eu falei há pouco, nós não estaremos, de fato, trabalhando em muitos desses temas diretamente, porque não temos hora suficiente para tal. No entanto, se você pegar o livro-texto, você vai ver que ele vai trabalhar sobre a grande maior parte desses temas. E é muito interessante porque ele vai dar uma resposta. Porque a primeira parte do livro é alternativas éticas. E aí vem. A segunda parte do livro é questões éticas. Então vem o cristão e o amor próprio, o cristão e a guerra, o cristão e a responsabilidade social, o cristão e o sexo, o cristão e o controle da natalidade, o aborto, o cristão e a eutanásia, o suicídio e a pena capital, o cristão e a ecologia. Então, perceba que ele faz uma síntese dessa parte. E aqui, irmãos, eu vou adiantar já uma coisa, lembra dos nossos trabalhos extras? O que vai ser feito de trabalhos extras? Os trabalhos extras, vocês vão escolher um tema, e aí depois eu passo para vocês com maiores detalhes, vocês vão escolher um tema com, no mínimo, 10 páginas, e vão fazer, de fato, um trabalho em cima desse tema. Vamos supor,
vamos supor que vocês queiram falar sobre terrorismo, ou pena de morte, ou suicídio, transplante de órgãos, ou ainda a questão de vida pré-natal, controle da natalidade. Então, sexualidade humana, não tem problema, vocês vão escolher um tema e vão, de fato, fazer. Vai valer, eu vou dar 2 trabalhos extras apenas. Um será esse, e o outro, qual será? A leitura do restante do livro, porque vocês sabem que o nosso livro, que na minha edição aqui, ele está com a letrinha bem pequena. Nessa edição nova, ele sai de uma forma um pouco diferente. O livro, na edição nova, vou até mostrar a capa aqui para vocês rapidamente, né? Só para vocês verem aqui. Olha só que interessante. Livro ética cristã. Aqui. Olha só, deixa eu mostrar aqui. O livro, na versão nova, ele tem mais páginas. Deixa eu ver se mostra a quantidade de páginas. Não sei se mostra. Não sei se está mostrando. Deixa eu compartilhar aqui para vocês a nova edição. Deixa eu compartilhar, só um segundo. Alguém já comprou o livro ou ainda não? Ainda não. Ainda não, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês a nova edição. Ainda não. Tá. Então, providenciem, irmãos, vocês têm que começar lendo o mais rápido possível, tá? Porque, aqui, ó, janela, deixa eu compartilhar. Essa é a capa do novo livro. Tá? Tá. Então, o meu livro, ele estava com uma edição bem antiga, né? Mas é aquilo, claro, as novas edições, eles colocam assuntos mais atualizados, então vou até providenciar também essa nova edição. No entanto, o que acontece? Quem ler o restante do livro ganha pontos extras. Vocês sabem que faz parte da nossa grade a leitura obrigatória de 200 páginas. Como esse livro, cada página é uma pérola, então tudo aquilo que vocês lerem a mais desse livro e de outros materiais do tema, claro que se vocês quiserem ler um outro livro, como eu disse para vocês, podem ver que aqui no programa, na bibliografia básica, eu vou voltar lá para a bibliografia básica. Graça e paz, pastor Johnny, como vai? Oi, pastor, irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui. Deixa eu compartilhar. Aqui. Prestem atenção nesse detalhe. Ó. A bibliografia. Olha quanta bibliografia interessante, irmãos. Isso tanto para um quanto para 2. E tem muitos outros livros. Então, essas bibliografias, caso vocês queiram ler outros livros também, já tem aqui várias indicações de materiais muito bons sobre o tema, tá bom? Então, aqui, fica aqui, né? Aqui e aqui, tanto da 2 também. Ó, bibliografia. Robson Cavalcante, né? Política, né? Então, muito bom, tá vendo? John Stott, né? E aqui você pode ver, ó, a editora Loyola é uma editora católica, mas é um assunto aqui a gente une muitas editoras, inclusive editoras seculares, entendeu? É claro que a gente coloca a maioria das editoras evangélicas, né? Tá bom? Então, joia até aí? Então, ó, qual que vai ser os trabalhos extras? Vocês terão que fazer um trabalho sobre um tema com 10 páginas, tendo, no mínimo, 3 biografias. Mas isso depois a gente comenta mais no nosso canal de WhatsApp, para a gente não perder muito tempo agora. Voltando. E o outro trabalho extra? Leitura. Concluindo o livro-texto e lendo outros materiais, vocês ganharão pontos extras e fecharão essa questão de trabalhos extras. Vídeos eu estarei dando para vocês, esporádico,
por enquanto, não tenho nenhum vídeo obrigatório. Se eu achar que tem algum vídeo, algum áudio obrigatório, eu passo, mas eu passo entre essa semana e na outra para não ficar muito para depois, porque, como eu disse, irmãos, os nossos temas aqui são temas mais reflexivos. Então, vocês têm que comprar muito rápido esse livro, começarem a ler muito rápido, porque muitas vezes o autor ele vai fazer uma colocação e essas colocações, essas discussões vão ser enriquecidas aqui em classe. A gente vai poder debater e dissecar aquele tema melhor, tá bom? Qual que é a minha proposta, irmãos? A proposta aqui não é jogar o ensino apenas para vocês, mas é fazê-los compreender da melhor forma esses temas para que a gente tenha o quê? Tenha um ministério sempre muito ético e muito moral, na minha opinião. A igreja contemporânea vai passar por uma transformação ética e moral. Ou ela será fruto do avivamento que vai gerá-los cristãos mais éticos e morais, ou seja, não sei como Deus vai fazer isso. Se Deus vai derramar o Espírito Santo dele sobre o seu povo, e depois que Deus derramar o Espírito Santo dele sobre o seu povo, o povo se tornará mais ético e moral, ou a igreja preparará o terreno de forma ética e moral, e aí virá um grande avivamento. Eu acho que vai ser essa segunda opinião. Eu acho. Mas Deus é soberano, tem vezes que ele nos surpreende. Ele primeiro aviva e depois ele muda. Então, é obra de Deus. Eu sei de uma coisa. Assim como a igreja no século XVI passou por uma reforma teológica, no século XX passou por uma reforma eclesiológica, eu quero acreditar que essa igreja, que a igreja caminha como João Batista, vai passar por uma reforma ética e moral. Essa tem sido a minha oração. E aí Jesus volta. É o que eu penso. Porque hoje temos muito cristãos, mas eles não salgam como o sal de Cristo, e eles são luzes pequeninas e escondidas, debaixo de qualquer coisa, menos no velador. Então, a minha oração e a minha oração por mim, pela minha comunidade, nos faz ser sal e luz, Senhor. Como era a igreja primitiva, como foram os teus servos em cada período da história que brilharam. Eu acredito que a grande reforma que a igreja que antecede a vinda de Jesus, ou o grande advento da evangelização mundial, ela vai passar por essa reforma ética e moral. E eu acredito que antes de Deus fazer com que o mundo se transforme na sua ética e na sua moral, ele precisa fazer primeiro que a igreja volte às suas bases éticas e morais, porque acreditamos que isso é o resultado direto e imediato desse verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo espirituoso, ele desemboca numa vida ética e moral inquestionável. A gente vai falar sobre algumas outras coisas aqui, tá bom? Então, meus irmãos, aí voltando aqui para o conteúdo ainda, para a gente concluir, né? Aqui ainda o conteúdo. Então, você viu que a gente leu agora, Júnior, o 1, né? Vamos ler o 2, né? Vamos ler o 2. Vamos lá, vamos ler o 2, quer ver? Olha aqui. Ética 2, olha lá. O conteúdo, né? Está dividido 1, mas pode ler direto, tá, Júnior? É 1, pode ler agora, o 2, ó. Ética Cristã 2. Aqui no conteúdo. Depois da unidade, ó. 1. Não está compartilhando, né? Não compartilho, não. Desculpa. Não precisa ler a unidade nem o conteúdo, tá, Júnior? Pode ler direto, que depois vou até corrigir isso aqui na minha emenda. Tá. O conteúdo. Conteúdo. O desenvolvimento da ética cristã. A pena de morte, tortura e legítima defesa. Violência pública e terrorista. O cristão e a guerra. Cultura e ética. Ética socioeconômica. Ética política. Responsabilidade social. Racismo. Perceba, são temas muito, mas... Polêmico, né? Só aqui, Júnior, ó. Polêmicos. Aqui, ó, pena de morte, tortura e legítima defesa. Poderíamos colocar aqui armamento. Pelo amor de Deus, só aqui já... Eu tenho um livro legal sobre isso aí, legítima defesa, viu? É ótimo. Então, depois você
passa para nós, tá bom? Muito legal. Então, joia, até aí, meus irmãos, tudo bem até aí? Para a gente já começar agora a nossa mergulhar aqui no tema. Ok. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidamente para vocês de algo que eu escrevi. O livro envolve ética, viu? Esse livro que eu vou. Entendeu? Como? O livro que eu tenho lá do direito, ele envolve ética. Sim, sim. Não, o direito caminha com isso o tempo todo, né, Júnior? Não tem como, né? Vai ser polêmico. Eu vou trazer, vocês vão ver. Qual seria Joia. a decisão de vocês? São Tá 3 bom. pessoas. Tá bom, depois você coloca no grupo, Júnior, Sim, que coloca. serve. Se você tiver mais materiais, compartilha conosco também, manda para mim, Sim, né? vou Aí eu mandar. avalio, boto como no nosso grupo, né? Uhum. Deixa eu falar aqui, meus irmãos, algo que eu aprendi que eu jamais esqueci. Alguns anos atrás, eu preguei sobre primeiro Coríntios, né? Enquanto eu estudava os comentários, o versículo por versículo do Champlin, que vocês sabem que, assim como o MacArthur escreveu aquela obra que a gente acabou de estudar, né? A Teologia Pastoral, no seu livro, né, Ministério Pastoral, do John MacArthur Jr., ele escreve e não escreve sozinho, é ele um colegiado. Aquela enciclopédia da Hagnus, da editora Hagnus, versículo por versículo, também com o editor-chefe, que é o Champlin, é ele e muitos outros teólogos. Enquanto eu estudava ali a carta aos Coríntios, juntamente com outros comentários, destacou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Porque, como vocês sabem, a igreja de Corinto ela era uma igreja portuária, ao mesmo tempo, ela era uma igreja que ela conseguia ser diferente de todas as demais cidades portuárias. Porque, segundo os estudiosos, tanto na teologia quanto historiadores, vão dizer que eles uniam o pior de todos os mundos. Eles conseguiam fazer algo praticamente atípico. Eles conseguiam o pior da cultura grega, das práticas e dos pecados gregos, estava lá em Corinto. Os gregos tinham as suas virtudes, mas os gregos também tinham as suas práticas erradas, e como qualquer cultura. Da mesma forma, os romanos. A cultura romana também tinha suas práticas, os seus costumes, as coisas boas, e tinham os seus defeitos. E o povo judeu? A mesma coisa. E as outras nações? A mesma coisa. Os babilônicos, os sírios. Os sírios, eu acho que para achar coisa boa nos sírios era muito difícil, né? Aliás, nos assírios, não nos sírios, os assírios. Eles eram um povo muito cruel. Então, voltando. Os egípcios tinham coisas boas. Todos os países que existiam antigamente, algumas coisas eram boas, outras não. Mas na cidade portuária dos coríntios havia uma coisa singular. Eles pegavam o pior de todas as culturas e tudo estava lá. Então lá era uma cidade com características gregas e romanas, mas ao mesmo tempo com todo tipo de devassidão dos assírios, dos babilônicos e de todas as demais culturas. Então, pensem num povo que vivia essa realidade. Então, enquanto eu estudava para pregar, e eu preparava ali os meus sermões, uma frase destacou-se de um dos comentaristas, que dizia assim, o seguinte, que o cristianismo ele é um imperativo moral. Eu achei fantástico. É um imperativo ético e moral. Ou seja, não tem como sermos cristãos sem ética e sem moral. O próprio pano de fundo da revelação de Deus no judaísmo e no cristianismo nos leva a uma vida de ética e uma vida de moral. Então, qualquer tipo de cristianismo que não esteja vivendo a ética ou a moral tem alguma coisa de errado. Logo, essa frase nos choca, principalmente por quê? Porque nos nossos dias esse é um tema que é colocado debaixo do tapete. Não é um tema tão relevante. E é por essa razão que a gente vai estudar e vai trabalhar, porque se nós queremos ser ministros, se queremos ser
vasos de Deus, para abençoar a nossa família, para abençoar outras famílias, para construir um mundo melhor a partir da revelação sagrada, só faremos de fato segundo o coração de Deus se a gente estiver fazendo com os valores de Deus. Talvez vocês me perguntem, mas pastor, a Bíblia não é um livro espiritual? Nossa fé não é espiritual? Sim, mas essa fé espiritual, ela deságua em comportamentos, em práticas, em mudanças interiores e exteriores, que não tem como não ser ético e moral. Então, essa frase marcou muito, e eu queria até abrir para comentário, para ver o que vocês acham sobre isso. Podem falar. Sim, inclusive o próprio Dez Mandamentos, né? Na verdade, tem uma questão moral ali, então não tem como desprender o cristianismo daquilo que é desde a essência. Isso aí. Falou bem, o Johnny falou bem mesmo, é a espinha dorsal do cristianismo, né? Porque nós vemos hoje que o mundo secular eles querem relativizar também a ética e a moral. Exato. Posso fazer uma indicação? Claro. Esse livro aqui, ó, Os 10 Mandamentos, de Kevin DeYoung. Ele vai falar exatamente os 10... Sensacional, eu aconselho. Legal. E aí, aproveitando a tua fala, irmão Júnior, ele vai fazer um comentário a respeito do CEO da Airbnb. Isso alguns anos atrás, ele tinha feito uma pesquisa, ele e outro irmão, outra pessoa, aliás, né, eles não são cristãos, falando sobre os 10 mandamentos. Só que ele propõe a ideia dos 10 não mandamentos. Ou seja, né, meio que colocando de lado o pensamento e a essência, como você mesmo mencionou, né, a espinha dorsal da fé cristã, judaico-cristã, né, querendo estabelecer ali 10 não mandamentos, mas eles, por mais que tentem, não conseguem, porque eventualmente tudo aquilo que eles propõem, de algum modo eles vão extrair da própria palavra de Deus. Então, ou seja, um fundamento extremamente necessário para a vida em sociedade, e dela, eventualmente, você que é do campo do direito, acho que tem muito mais capacidade de mencionar, mas as leis, até onde eu sei, usam como referência os 10 mandamentos. Verdade. Joia. Beleza, é isso aí. Então, irmãos, agora fica mais claro o porquê a Bíblia e essa tradição que ela permeia a sociedade, ela constrói a sociedade, ela é tão aviltada. E porque as pessoas querem tirar ela de cena. Por isso que depois dos humanismos, depois de todos os ismos que a gente enfrenta depois da Reforma Protestante, principalmente esse lado mais humanista, eles tentam tirar Deus de cena e colocar o homem no centro. É verdade. Por quê? Porque no momento em que eu tiro os valores de Deus, eu só me estabeleço nos meus próprios valores. Logo, nós nos tornamos deuses por nós mesmos. Na realidade, a gente não vira deuses, nós nos tornamos mais demônios, né? E podem ver que tanto o humanismo prova isso, quanto qualquer socialismo, quanto qualquer ateísmo, porque eles achavam que, em nome do conhecimento, eles evoluiriam, melhorariam, mas com todo o conhecimento, com toda a evolução, criaram a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda. Estamos prestes, só Deus para nos livrar de uma Terceira Grande Guerra Mundial. E podem ver, hoje o homem está chegando em outros planetas, né, com as suas sondas, avaliando o minério, tendo fotos que mapeiam o sistema solar, e não só o sistema solar, as outras galáxias, mas ainda a gente continua se destruindo, porque quando nós nos emancipamos de Deus, nós não nos tornamos deuses, mas sim, nós nos tornamos uma tese anti-Deus. Logo, nós nos tornamos demônios de nós mesmos. Então, na realidade, aqui fica muito claro porque a sociedade, a cultura, porque até mesmo a igreja está tentando reinterpretar aquilo que não pode. Que a Bíblia ela vai dar valores para construir esse mundo segundo o padrão de Deus, um mundo que realmente agrade a Deus, né? Eu escrevi assim aqui, irmãos: o cristianismo espirituoso, com a verdadeira espiritualidade,
se vê em um ser humano ou se propaga por meio de um ser humano pleno. Toda verdadeira espiritualidade deságua em um ser humano maravilhoso. Espiritualidade sem humanidade é qualquer outra coisa menos espiritualidade genuína. Se eu me torno uma pessoa mais espiritual, eu me torno um ser humano brilhante. E a grande tese que Deus fez questão de nos presentear é o próprio Jesus, que é o próprio Deus que vira homem. O ser mais brilhante que já existiu era a pessoa mais espiritual e perfeita que também já existiu, Jesus Cristo. Ele é o modelo de espiritualidade, de humanidade e, naturalmente, de uma vida ética e moral. E pode ver que tudo que ele faz sempre nos constrói e constrói um mundo maravilhoso, começando por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos, pela nossa cidade e pelo nosso mundo. Por isso que Jesus é a resposta para tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Beleza. Querem fazer mais algum comentário? Para a gente abrir o próximo bloco, logo na sequência do intervalo, e já ir mergulhando aqui no slide, porque a gente hoje, nessa primeira aula introdutória, a gente está trabalhando aqui sobre esse programa de aulas, fazendo essa abordagem, fazendo esses comentários, e agora a gente vai ir para as definições de ética cristã, né, para algum material mais voltado, a gente vai trabalhar mais dentro desse material e dessas definições, né? Então, tem algum comentário, algum acréscimo? Não. Bom, pastor, a gente vê assim que, é igual o senhor estava falando, há uma guerra contra essa ética moral, né? Que, na verdade, é o nosso padrão de vida, né? Do cristão. Mas é estranho ver quando essa guerra, na verdade, alguns cristãos, alguns ditos cristãos, eles se amoldam com essa ética, né? Meio relativa que o irmão Júnior falou. Por esses dias, no trabalho, eu fui questionado por um outro irmão, um cristão, a respeito de tudo isso que está acontecendo aí na Prefeitura de São Paulo. Na verdade, a candidatura aí, né? Essa eleição aí em São Paulo. Que ele ficou sabendo que eu apoiava o Marçal, assim, não sei de que forma ele ficou sabendo isso, mas ele me chegou, assim, questionando de uma forma, assim, tão intensa, assim, e aí eu tive que me posicionar, assim, de maneira, assim, defensiva. Falei, calma, calma, meu irmão. Eu concordo com alguns valores, assim, que alguns pontos, mas calma, tudo bem, eu respeito a sua opinião e tudo mais. Mas, assim, é estranho ver alguns cristãos, alguns ditos irmãos, se amoldarem, assim, a essa ética tão estranha, né? Porque acaba que é uma quebra, né? Porque a gente tem alguns princípios, a gente tem algumas coisas que não pode abrir mão, são negociáveis. É. E aí, Mas é isso mesmo. Mas a história, ela se repete, Gil. Nós somos falhos, pecadores, e tem vezes também, uma outra coisa, só para a gente concluir aqui, a gente acha que as pessoas se tornarão perfeitas, no sentido assim, se converteu, somos cristãos perfeitos. Nós estamos no caminho da perfeição, nós não somos perfeitos. Mas, como você disse, o mundo, ele sempre vai tentar nos colocar dentro da forma dele, do que é mais fácil, do que é mais cômodo, do que é melhor para nós ou para os nossos, mesmo que a gente passe por cima de muitas pessoas. E no momento que a gente se torna cristão, não tem como a gente não aprender sobre esses valores e se agora sair da forma do mundo e entrar na forma de Deus. Mas perceba, o mundo ele é tão sedutor, e a força do mundo, por isso que o apóstolo João vai falar que o mundo jaz no maligno, é com muita propriedade, porque a força que o mundo impera é enorme. O poder que tem o dinheiro, a fama, é avassalador. E se nós, como cristãos, não tomarmos cuidado, a gente sai da forma de Cristo e entra na forma do mundo e ainda acha que está tudo bem. Né? E pode ver, é muito difícil. Por isso que esse assunto ele exige, eu diria, até uma reflexão mais apurada. Nós, inclusive, poxa vida, olha, eu fiz a apresentação, acabei não lendo os textos. Vou ler os textos como de costume, no segundo módulo. Eu separei 2 textos aqui para a gente ler. Efésios 4, do 13 ao 16, e 1 Coríntios 6, 12. Paulo vai ser um grande tema para nós, porque Paulo consegue, em nome da espiritualidade, caminhar
entre o seu próprio povo, sua própria vida, a igreja e a sociedade, traçando linhas muito claras. Mas ele era o quê? Ele era um fariseu estudado, ele também era o quê? Um filósofo. Então, ele tinha facilidade de conjecturar com tudo isso. Só que, sobretudo, é claro que agora, como canal da revelação de Deus, o Espírito Santo vai sobre ele de uma forma maravilhosa e ele se torna esse catalisador que compreende a voz do Espírito Santo e põe no papel. Por isso que, se a gente pudesse ler todas as cartas de Paulo e estudar a partir da espiritualidade genuína, e de como essa espiritualidade genuína se propaga em uma vida ética e moral, seria o melhor dos mundos para a gente aqui, entendeu? Fica aí até uma dica para um trabalho, né? Quem sabe a ética em Paulo, por exemplo, olha aí, a moral em Paulo, né? Porque Paulo consegue ser espirituoso, saiu da forma do rabinato, saiu da forma da filosofia, saiu da forma humana de perseguidor cruel e se tornou uma pessoa maravilhosa em Cristo. Reescreveu a história a partir da sua própria vida. Podem ver, irmãos, mais do que a biografia de Paulo, da literatura paulina, é a ilustração viva dele, né? Paulo é uma ilustração viva do cristianismo pleno na sua vida. E é claro que Deus quis também usá-lo como o canal da revelação. Então, para nós, Paulo é especial, porque ele é a revelação de Deus nas cartas que ele escreve. Mas ele é uma carta viva, literalmente, ele é uma biografia, ou melhor, ele é uma ilustração viva de um cristão que é transformado, que sai de todas as formas erradas e se torna essa pessoa que segue os passos de Jesus, né? Por isso que ele diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, que o camarada tinha café no bule. Eu gosto de dizer que ele tinha café no bule. Esse tinha. Né? Se a gente tiver já uma xicrinha de café, eu estou feliz. É ou não é, irmãos? Tá bom? Uhum. Vamos para o nosso intervalo, meus irmãos? Vamos? Hoje, né, nossos 3 encontros serão um pouquinho mais curtos, em virtude da hora que a gente começou. Gastamos um tempo bem longo de oração, mas a gente vai compensar as demais aulas, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta? Alguma observação? Não, depois, né? Porque é polêmico esse assunto. Polêmico. Agora aqui a gente vai estar no assunto muito polêmico. Ixi. Tá bom? Beleza. Um abração, meus irmãos. Então, a gente volta em instantes, tá bom? Tá, joia. Fechado. Vou parar a gravação para a gente ir para o intervalo. Voltamos em instantes.